Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre o bendito biômetro de Povici. Falar um pouco mais sobre essa escala e sair agora desse... Eu estava hesitando, mas hoje não. Hoje eu vou dar uma aula para vocês, uma aula técnica com um toque de pós-graduação. Se você está na quinta série ainda, eu recomendo a você que preste atenção no que eu vou falar para você agora, para definitivamente a gente sair desse rame-rame e ir para o próximo nível. Eu conversava essa semana com um amigo querido, Clóvis, lá do interior de São Paulo. Ele é um grande radionicista e o trabalho que ele faz em radiônica é diretamente voltado para agricultura. Atende pessoas e tudo mais, mas ele tem um trabalho diretamente voltado em agricultura. Ele conhece muito sobre esse assunto. Eu me aconselho com ele, inclusive. É uma pessoa que tem um trabalho excepcional. E nós falávamos a respeito dessa questão do biômetro e ele chamou a atenção para um fato. Eu já tinha isso como certo, né? Mas ele levantou a bola dizendo exatamente o seguinte: Flávio, as pessoas, principalmente essas pessoas que dão instrução aí, que se levantam como professores ou como instrutores, enfim, cada um acaba arrumando um tipo de explicação ou um grupo novo de palavras e de expressões para designar as coisas que as pessoas fazem. E aí o biômetro acaba entrando no meio dessa história toda para talvez atender uma urgência dessas pessoas. E aí eu falei, tá, não, eu concordo contigo plenamente. Agora a gente só precisa ter alguns parâmetros. E aí eu fiz as minhas argumentações e eu vou transferir essas argumentações para você. Eu já falei isso em outro momento. Só que para ilustrar os slides que se seguem, eu queria dar uma antecipada em algumas informações que são fundamentalmente importantes para que você saiba. O que é frequência, o que é comprimento de onda, o que é uma onda eletromagnética, como é que a gente utiliza este conceito na leitura do biômetro e tudo mais, tá? Então, e ele me fez uma outra consideração que é muito importante, né, no que se refere a essa questão que cada um inventa de fazer do seu jeito, né, e acaba se apropriando dessa ideia da régua, né, do biômetro, e, enfim, inventa aquelas mirabolâncias todas. Então eu vou começar com você da seguinte forma. Se por alguma razão você é advogado, tá? Então, geralmente você que é advogado, você vai fazer uma petição, montar um processo, alguma coisa. Existem algumas regras para isso, tá? E isso tem parâmetros para você fazer fazer uma petição, um documento como esse. Se você é um engenheiro civil e vai construir uma ponte, por exemplo, existem parâmetros para você construir essa ponte para que ela tenha todos os elementos de segurança, que ela sustente uma carga específica para o fim que ela se propõe. De repente é uma ponte para uma estrada de ferro de carga, ou é uma ponte para tráfego de veículos. Cada uma delas tem a sua característica, a sua especificação no âmbito do projeto. Poxa, se você é um médico cirurgião, existe uma série de procedimentos para que você faça o pré-operatório, prepare o paciente, faça os exames, converse com o corpo de enfermagens que vai fazer a instrumentação, o anestesista e tudo, até chegar no momento da cirurgia, seguir todos os protocolos rigorosamente pré-estabelecidos e chegar ao sucesso do paciente, evoluir positivamente os bons resultados da cirurgia. Eu passaria o resto do dia aqui dando tantos exemplos quantos vocês possam imaginar. No mundo onde nós vivemos, as coisas acontecem obedecendo determinadas regras. Aí vem um Zé Ruela, um maluco, um doido,
Alguém que não tem a menor competência, ou é aquele professorzinho de quinta série de radiestesia, que não sabe, não tem a menor noção do que fala e do que faz, e acha que a radiestesia tem que se ajustar aos seus desejos, tem que se ajustar à sua vontade, tem que se ajustar às suas convicções. Radiestesia não tem convicção, direito não tem convicção, cirurgia não tem convicção, ou tem regra, e como tal ela deve ser seguida. Tenha santa paciência. Então é assim que as coisas funcionam. Isso quando não, alguns inventam até de trocar, não tem a menor noção do que estão falando e acaba trocando de nome. Tá? Às vezes por engano, evidentemente, né? Recentemente uma pessoa me manda uma mensagem e ela foi escrever biômetro na mensagem e acabou escrevendo, o corretor transformou a palavra biômetro em barômetro. Barômetro para medir pressão atmosférica. E eu acabei respondendo a essa mensagem como se estivesse conversando com alguém do nosso grupo, no grupo de aviação, falando sobre o barômetro, sobre pressão atmosférica, sobre diferença de altitude e tudo mais. E ela falou, não, Flávio, desculpa, foi um equívoco. A hora que eu escrevi biômetro, porque ele perguntou como é que eu uso o barômetro, parece que ser escrito barômetro. Meu conhecimento, no meu métier esse assunto, eu tinha certo que era alguém do grupo aqui do Aeroclube, da escola de aviação. E eu fui falar sobre o barômetro. Expliquei para ela, dei até construção, mandei imagem e tudo. Ela falou, não, desculpa, é que o corretor eu fui escrever biômetro, pediu uma explicação e acabou escrevendo barômetro. Eu falei, porra, desculpa. Aí eu mandei os links dos vídeos para ela que eu tenho sobre isso aqui e vou mandar mais esse também, porque claro que aquele foi um equívoco, ela não estava me pedindo uma explicação específica sobre o uso do biômetro e não do barômetro. Tá? Então, barômetro mede pressão atmosférica. Então, se você não vai medir pressão atmosférica com o termômetro, você não vai medir a pressão atmosférica com um relógio, você não vai medir pressão atmosférica com o vatímetro. O vatímetro vai medir energia, quantidade de energia. Então, essa especificidade parece claro, evidente, que esses professores, e eu não sei nem por que eu chamo esse povo de professor, devia ser preso, porque não sabe o que estão falando. Biômetro é uma régua que mede o comprimento de onda predominante em um sistema, em uma casa, em um aposento, num espaço de uma organização. Tá? E você pode, inclusive, até numa medida mais fina, chegar até aos espaços vibratórios, as áreas vibratórias da dinâmica biológica. Isso, dentro da radiestesia clínica, você estuda isso com profundidade. Agora, se você não sabe o que você está medindo, provavelmente você vai fazer. Não tem outro jeito. Você vai fazer. E quem é que está te instruindo para você fazer esse tipo de nada? É o teu professor. É aquele cara que que diz que está te instruindo e não consegue sequer ter uma interpretação daquilo que está lendo. Não consegue perceber, não consegue observar que aquilo que ele está lendo na régua pode ser um grande equívoco. Então eu já expliquei isso detalhadamente. Agora eu vou comentar com você alguns aspectos parametrizados nesta régua. Ela é altamente eficiente, desde que você a utilize de forma adequada. A régua, o biômetro, da forma como ele foi concebido e da forma como ele deve ser usado, ele está parametrizado entre 4.000 e 7.000, 7.000 e pouco. Comprimento de onda em angstrom. Vou explicar isso aqui daqui a pouco. Tá? Então ele está entre 4.000 e 7.000. Abaixo de 4.000, 3.500, 2.000, não é uma medida que a gente utiliza dentro do âmbito da radiestesia. E vai ter alguém que me prove o contrário.
Pode vir, pode bater. Tá? Acima de 7.000, ou seja, o comprimento de onda acima de 7.000 angstrom, significa que eu estou lidando com frequências cada vez menores. Eu vou explicar isso nos slides subsequentes. Cada vez menores. Isso significa que eu estou saindo do âmbito vibratório da concepção da vida e indo para outros níveis vibratórios que tem a ver aí com raio-x, tem a ver com ondas de rádio, micro-onda, estrutura da matéria e tudo mais. Então, quando alguém disser para você que leu um ambiente, e esse ambiente é uma igreja, é um santuário, é alguma coisa, e mediu lá 30.000 angstrom, você diga para a pessoa, você é um perfeito imbecil, você é um perfeito idiota. Quando eu falo dessa forma, aí o meu amigo Clóvis, mas Flávio, olha só, essa pessoa que fez isso aí, ele está usando essa régua para outro parâmetro. Eu falei, mas como? Mas não pode. Ah, mas ele parametrizou de outro jeito, mas não pode. Não tem condições. É a mesma coisa que eu quisesse fazer uma medida de seja ela qual for, e utilizar um outro instrumento para fazer essa medida. Todo mundo tem parâmetro, todas as ciências têm parâmetro, todas as ciências estão ajustadas de tal forma que os parâmetros nos garanta excelentes resultados, nos garanta a expertise, sermos assertivos naquilo que estamos fazendo. Aí o radiestesista, esse radiestesista com R minúsculo, acha que tem que fazer do jeito dele. E aí o que acontece? Acontece esse monte de merda que surge no processo. Tenha santa paciência. Então eu queria que você me acompanhe aqui de uma vez por todas. E eu te peço, por favor, que você compartilhe essa informação, compartilhe com o teu professor. Se você acha que o teu professor está te ensinando dessa forma, compartilhe esse vídeo e os demais que estão aqui na descrição do vídeo, nessa playlist sobre biômetro. Tenha paciência. Que coisa chata, que coisa implicante. Então, me acompanhe. Tá? Então, eu tenho aqui o que é frequência e o que é comprimento de onda. A frequência, eu vou dar uma definição algébrica para que você comece a compreender o que isso significa. A frequência e comprimento de onda, elas se interrelacionam. A frequência e o comprimento de onda estão interrelacionadas pela velocidade com que uma onda caminha ou transita pelo meio. Por exemplo, você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo agora, não está? Entre o teu computador, que tem um alto-falante, e o seu ouvido, existe um meio pelo qual a onda sonora está saindo do alto-falante e chegando aos seus ouvidos. Tá? Por mais próximo que esteja, que você esteja usando um fone de ouvido, existe um espaço, um meio pelo qual a fonte sonora, estou dando o exemplo do alto-falante ou do fone de ouvido, do alto-falante, tá? Para que você entenda, e os seus tímpanos, esse espaço, a onda vai percorrer esse espaço. E ela vai percorrer isso com uma certa velocidade. Tá certo? Se eu falo mais grosso, num tom mais grave, eu modifiquei a frequência com que eu falo, modifiquei a frequência da forma com que eu falo normalmente. Tá certo? E o que acontece com isso? A partir do momento que eu modifico a minha frequência, e eu tenho a mesma velocidade na transmissão, está chegando para os seus ouvidos. Não está chegando com atraso. Se a minha voz ficar mais encorpada, mais grave, ou seja, eu diminuo a frequência, tá? O comprimento de onda se altera no sentido de manter a mesma velocidade. Comprimento de onda.
é dado em o comprimento de onda, velocidade e frequência se interrelacionam desta forma. Então, o comprimento de onda é dado em metros. E os seus submúltiplos, metros, centímetros, milímetros, nanômetro e o angstrom. Se você tem noção de que o que é um angstrom? É uma onda, vou explicar lá daqui a pouco na sequência, é uma onda cujo comprimento de onda é muito pequeno. Ou seja, se o comprimento de onda é muito pequeno, se você olhar na fórmula, quanto menor o denominador, aqui na F igual a V sobre lambda, lambda é comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Tá claro? Isso é aritmética básica. Isso é aritmética de quinta série. Se você não sabe isso ainda, aritmética de quinta série. Aritmética. Não estou falando nem de eletromagnetismo, não estou falando de ondulatório, não estou falando de nada. Tá? Quando o denominador de uma fração aumenta ou diminui, o resultado dessa divisão é inversamente proporcional. Você aumenta o denominador, diminui o quociente. Se você diminui o denominador, você aumenta o quociente. Então, e a única coisa que permanece constante é a velocidade. Eu dei o exemplo do som. O som caminha a uma velocidade, no meio, aproximadamente 340, 350 metros por segundo. Tá? Isso é o som. Velocidade. Como eu já disse, a velocidade é o V, né? A velocidade da onda no meio em que ele está. Se você está no ar, tá? Aqui na atmosfera terrestre, existe essa atmosfera terrestre permite que o som, eu falei do som, seja propagado com uma determinada velocidade. Se eu estiver dentro da água, o som caminha com outra velocidade. Entretanto, nós temos outros tipos de ondas que são as chamadas ondas eletromagnéticas que eu vou te explicar na sequência. E frequência? Frequência é o número de vezes que um ciclo acontece. Né? O número de vezes que a onda se expressa, ela se repete ao longo do tempo. Então, ela é dada em ciclos por segundo. Ciclos por segundo, ou seja, hertz, essa é a unidade cujo o cientista que leva esse nome teve um protagonismo na pesquisa em pesquisa ondulatória. Então, hertz é definido como ciclos por segundo, número de vezes que o fenômeno acontece em um segundo. Isso é hertz. Então, existem fenômenos que acontecem milhares de vezes por segundo, é o kilohertz. Funciona milhões de vezes por segundo, tá? Gigahertz, terahertz. Então, o fenômeno frequencial vai aumentando cada vez mais. Então, toda vez que eu vou aumentando a frequência, olha a expressãozinha, toda vez que eu aumento a frequência, o comprimento de onda vai diminuindo. Toda vez que eu aumento a frequência, hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz, terahertz, o comprimento de onda vai diminuindo cada vez mais. Logo mais eu eu estou falando isso para você me ouvir primeiro e depois eu vou te mostrar a imagem dentro do âmbito do espectro eletromagnético. Eu acho que vale a pena você entender sobre isso. Tá bom? Então, ficou claro esse conceito de frequência e comprimento de onda? Tá perfeito? Então, agora eu queria mostrar, quero que você entenda que existem outros tipos de onda, e é a que nós vamos nos ater agora, que é aquela que está intimamente ligado ao processo do nosso trabalho dentro do campo analítico em radiestesia, em geobiologia e até radiônica, são as chamadas ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas transmitem energia
por meio da oscilação entre um campo magnético e um campo elétrico. Tá? O que é um campo magnético? O campo magnético é gerado proporcionalmente, ele é gerado proporcionalmente ao movimento de uma carga elétrica dentro de um campo, dentro de um meio. Tá? Você tem essa carga elétrica em movimento, o movimento dessa carga gera à sua volta um campo magnético. Se esta carga vai e volta, vai e volta, vai e volta, a intensidade do campo magnético, a amplitude do campo magnético gerado também é proporcional. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu tenho esse desenho que você está vendo, ele denota claramente o aparecimento de um campo magnético, que é na cor azul, né, decorrente da variação do campo elétrico. Tá, Flávio, onde é que a gente percebe a variação do campo elétrico? Por exemplo, a luz que você enxerga, tá? Se você está enxergando esse slide, que tem uma cor vermelha, tem uma cor azul, um fundo branco, então se você consegue distinguir essas cores, significa que na tela do seu computador ou do seu celular, algumas ondas eletromagnéticas que estão no meio em que você vive, estão refletindo na sua retina, e lá na sua retina existem alguns terminais, a gente estuda isso profundamente em cromoterapia, alguns terminais lá que são sensíveis a essas ondas eletromagnéticas. Alguns são sensíveis à cor vermelha, outros sensíveis à cor azul, outros sensíveis à cor verde e assim por diante. Então esse espectro cromático é o espectro... Vou repetir agora, peraí, vou fazer direitinho essa frase. O espectro cromático é o espectro pelo qual o mundo se manifesta. Então você consegue perceber o mundo, todos nós conseguimos perceber o mundo dentro de um espectro eletromagnético que vai do infravermelho, maior comprimento de onda, até o ultravioleta, menor comprimento de onda. Então, se a gente voltar para o primeiro slide, significa que a luz violeta, ultravioleta, tem alta frequência se comparado com o vermelho, o infravermelho, que tem comprimentos de onda menor. Então, vamos atentar para isso. Voltando lá para o nosso primeiro slide. Tá? Comprimento de onda lambda é inversamente proporcional ao comprimento à frequência, F. E a velocidade com que a onda se propaga agora é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Nós já tínhamos visto ali, naquele slide, onde você viu ali, vamos voltar para o slide. O que é a velocidade? A velocidade é a velocidade com que a onda se transita por um meio. A onda eletromagnética, ela transita a 300 mil quilômetros por segundo. É muito rápido, tá? A velocidade da luz. Bom, não vamos devagar em cima deste conceito de velocidade da luz, porque aí a gente vai enveredar por caminhos que não é o objetivo fim dessa nossa fala aqui. Então, a partir do momento que você observa a natureza, observa o mundo à sua volta, quando eu digo observa a natureza, você observa o universo. Ou você observa o universo. O que nós estamos aqui, da obra, da manifestação divina, tridimensional. Nós estamos imersos nessa tridimensionalidade e isso está circunscrito a essa banda de frequência, que vai do infravermelho ao ultravioleta, que é aquela que nós conseguimos perceber. O infravermelho tem menor frequência e tem maior comprimento de onda, se comparado ao ultravioleta, que tem maior frequência, é mais rapidinha, e por conseguinte, tem maior frequência, ele tem menor comprimento de onda.
Então, o conceito de comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então, se você olhar para isso agora, aqui você está vendo aí, ó, então você percebe que o infravermelho, tá? O desenho que você está vendo ali, né, das condições, tá? O infravermelho ele tem a onda, ela tem um comprimento de onda maior, quando comparado quando você vai para o lado do espectro do violeta, que o comprimento de onda é menor e maior frequência. Tá? Então, este princípio ele é utilizado agora no biômetro. O que eu vou fazer com você agora? Você está vendo essas formas de onda que estão aqui? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar só a forma de onda, tá vendo aqui? Vou pegar só a forma de onda do jeito que ela está aqui e vou fazer o seguinte, e vou inverter a imagem. Esse trechinho da imagem aqui, eu vou inverter. Olha o que vai acontecer. Ó. Eu inverti a imagem e aí você vai perceber, quando você pega o biômetro, que o que você está vendo no biômetro é, do lado direito do espectro de luz visível, do lado direito do espectro de luz visível, você tem as menores frequências e, obviamente, o maior comprimento de onda, que é o infravermelho. E se você olhar do lado esquerdo do biômetro, você tem o violeta, ultravioleta, com menor comprimento de onda. Então, dentro desse espectro, menor comprimento de onda, 400 a 450 nanômetros. Opa! Então, eu tenho 4.000 angstrom, ou 450 nanômetros. Um angstrom é 10 a menos 10 metros. E isso é coisa de quinta série. Isso é coisa de quinta série, saber a conversão métrica. Se você não sabe isso ainda, o teu professor de quinta série ele não está sendo efetivo na passagem dessas informações. Tá bom? Então, 450 nanômetros para passar para 10 para angstrom, que é 10 a menos 10, eu tiro um zero acrescento um zero no 450, ficando 4.500. Então, de 4.500 até 7.000, 7.000 e pouco, eu tenho o espectro de luz visível, o espectro manifestado na natureza. Então, o que tiver acima desse valor, por favor, se alguém disser para você isso, que teve um encontro num lugar, num sítio sagrado, alguma coisa toda, e que obteve uma leitura de 15 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, você pode ficar serenamente, fala para essa pessoa, você é um verdadeiro imbecil, você é um estúpido, que bobagem que você está falando. Tá? Você pode ter ido a um ambiente que ele tenha te proporcionado uma sensação agradável de bem-estar. Está tudo certo, mas isso não aumenta a condição vibratória do local. Aquela condição vibratória está circunscrita a esta faixa. E aí depois você vai lá no meu vídeo falando a respeito de biometria e biocompatibilidade, e você vai perceber o que significa cada uma dessas medidas. Muitas vezes você está em um ambiente, por exemplo, você tem um ambiente que está lá, eu cheguei lá, o ambiente era de 7.000 angstrom. Para não sair muito fora, 7.000 angstrom. O que eu vou falar para você? Não, provavelmente você estava em uma siderúrgica. Como assim? Era uma siderúrgica. Perto de uma caldeira, inclusive. Perto de um forno. De uma fornalha de uma siderúrgica. O comprimento de onda ali é da ordem de 6.800 a 9.000 angstrom. É isso que eu estou falando. Deixa de ser idiota, de ser tonto. O 6.800, o 6.800, 7.000 é de plena saúde. É claro que não. Claro que não. É menos um pouquinho, é bem próximo. Por isso que o biômetro ele apresenta escalas submúltiplas para você fazer um trabalho
de análise mais criterioso. Tá certo? Ah, Flávio, eu fui medir lá, realmente o ambiente é nocivo. Tá, é um ambiente nocivo? Beleza, quanto foi? Ah, deu aproximadamente 4.000, 3.800. Ok, beleza. Isso provavelmente deve ser uma sala de raio-x. Que o equipamento deve estar deteriorado, deve estar vazando radiação ou coisa parecida. Por quê? Porque esse é o comprimento de onda aproximado das ampolas de radiação dentro do âmbito, por exemplo, das análises utilizando tipos específicos de radiação. Tá? Césio, cobalto, cada um deles utilizado nesses equipamentos, produzem esse nível de radiação dentro do ambiente. Isto também é nocivo. Como é que a gente vive muito bem? A gente vive muito bem no meio da escala. Um pouquinho para baixo de 6.000, um pouquinho para cima, acima de 6.500 e tudo mais. Quando você está muito acima de 6.500, você começa a despender muita energia. Quando você está abaixo de 5.000, você já está num estado mais crônico. O ambiente é um ambiente mais tóxico. Tá? Agora, isso não tem nada. Agora, para a cereja do bolo, isso não tem nada a ver com energia. Isso não tem nada a ver com energia. Deixa de ser idiota. Energia é a capacidade que o sistema tem de realizar um trabalho. Então, você acha que uma pessoa que trabalha numa clínica radiológica, ela está toda paramentada, usa todos os requisitos de segurança para estar naquele ambiente, fazer os exames de imagem, e ela vai embora para casa no final do dia com absoluta, plena e total tranquilidade. Por quê? Porque ela obteve todos os recursos de segurança para a mesma coisa aquele funcionário da siderúrgica, que tem um traje adequado para impedir que o excesso de calor impacte a sua radiação de cerca de 7.000, 7.200 angstrom, cujo comprimento é de 7.200 angstrom aproximadamente, não produza nenhum impacto nesse indivíduo. Então, eu acho que eu esgotei o assunto com você aqui nesse assunto, né? Nesse quesito de biômetro. Tenha santa paciência. Eu só vou voltar ao começo da minha fala. Não adianta você entrar no jogo de futebol com regra de tênis. Vai dar problema. Tem bola, tem raquete, tem bola, tem campo, tem ponto, tem, enfim, algumas coisas parece que são meio parecidas, mas em tênis a bola é menor, em futebol a bola é maior. No tênis a gente é um jogador, um ou dois de um lado, um ou dois de outro. No futebol se tem mais. Então, se você for jogar, mas pode ser. Então a gente pode jogar vôlei com regra de tênis. Não sei, a rede é no meio, é mais alta. Então, para cada um dos processos, existem regras fixas e pré-estabelecidas. E a gente não pode sair por aí achando que vai fazer do nosso jeito e criar as mais absurdas propostas. E criar os seus sistemas, as suas medidas, as suas rotinas. Se você pode até fazer. Opa, claro, não há dúvida nenhuma. Desde que você estabeleça nessa rotina os pressupostos daquilo que você vai fazer. Como é que você faz um bolo? Tem uma receita de bolo. Existem alguns pressupostos na confecção de um bolo que são previamente seguidos. Cuidado na entrada do sal na fórmula. Que hora que entra o fermento, que hora... Você pode... eu dei uma mexida aqui na receita, tudo, mas farinha, ovos, manteiga, fermento, eu utilizei agora isso aqui, mas a dinâmica de fazer o bolo, ela não se modifica em tempo nenhum. Não se modifica. Então, se você vai utilizar alguma coisa nova, é que nem usar o GPS. Tem gente que usa o GPS da cidade. Por quê? Porque ela conhece a cidade, tem ideia de onde as coisas
Estão. Agora, você vai pegar um GPS, você não tem a menor noção de mapa, por incrível que pareça hoje. O GPS às vezes complica a vida da pessoa. Não é por nada, mas acontece. Tá? Se você não tem um mínimo de noção de navegação, eu digo isso por mim, que navego, faço aula a 250, 300 km por hora. Você não pode, você tem que ter noção para onde você está indo. Você tem que saber exatamente as suas direções. Você tem que saber o mínimo necessário para manter aquela aeronave lá em cima e no rumo certo. Tá? Senão, às vezes, você muito embora você tenha todos aqueles instrumentos à sua volta, com alta tecnologia, se você não tem o princípio muito bem ajustado em você, provavelmente pode acontecer alguma coisa que não seja legal. Isto para tudo! E para radiestesia, geobiologia radiônica, não é diferente. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, divulgue esta mensagem e se você gostou, por favor, deixe seu like. Tchau, tchau.